Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:11, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é quinta, aliás, quarta, né? Vamos devagar, né, Zé Antônio? Quinta-feira vai demorar ainda, temos algumas horas para viver, que é na quarta-feira, para daí sim darmos início à quinta. Olha, uma excelente quarta-feira para todo mundo. Hoje é dia 8 do mês de março, Dia Internacional da Mulher. Deixa eu aproveitar aqui para mandar, antes do boa tarde para todo mundo, um abraço especial para todas as mulheres, né? De forma especial as que tenho, né? Bom, quando eu digo as que tenho, opa, dá sem entender uma outra coisa, né? Mas aí engloba filha, esposa, obviamente mãe, sogra, tias, enfim, todo mundo, né? Primas. Então um abraço para todas aquelas que eu tenho de certa forma mais próximas. E a você, mulher que nos acompanha e que de certa forma, mesmo não tendo aí aquele parentesco, né? Aquele laço familiar, temos aqui um vínculo que é criado como se fosse um familiar diariamente através dos nossos encontros aqui, seja no Rádio Comunidade, enfim, nos demais programas que temos aqui através da Difusora 560. Então, a todas as mulheres, o nosso muito obrigado e parabéns pelo dia, né? Nosso muito obrigado por existirem, por mais que nós homens tenhamos aquela pechazinha de tipo, poxa, a mulher tá chegando numa região que talvez não seria interessante, mas olha, é uma mão na roda, viu? Por mais que a gente não queira reconhecer, nos dão aí um suporte muito bacana. Então um abraço para todas as mulheres. 12:13, estamos chegando para mais uma edição do Rádio Comunidade. Agradeço a você que nos acompanha, seja na NET, Brasil, mundo afora, você no 560, é para nós um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. Estamos chegando com o Rádio Comunidade, como sempre. A gente trata aqui de assuntos e leva informação que vai de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Hoje estou recebendo com muito prazer, não é fácil a gente conseguir um espaçozinho para trazê-lo aqui, né? Devido à agenda, graças a Deus, né, que ele tem, não só aqui em Patrocínio, mas Brasil, volta e meia, ele está auxiliando algumas comunidades, de forma especial aquelas comunidades menos favorecidas. Frei Ederson Queiroz, ele está conosco aqui para o nosso prazer e nós vamos falar sobre esse clima o qual nós estamos vivendo e experimentando alguns nesse momento quaresmal, ou seja, nesse período de preparação para a Páscoa do Senhor. 12:14. Eu falei, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora, como sempre, é para nós um prazer termos o senhor aqui. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, obrigado Zé Antônio, obrigado à Rádio Difusora por esse convite. E obrigado aos ouvintes por permitir que eu esteja com cada um deles nessa tarde. Uma saudação especial para todas as mulheres nesse dia a elas consagrado. Um abraço aos ouvintes de longe, de perto. É uma alegria estar com vocês nesta tarde. Tá certo. Ô Frei, nós estamos no período quaresmal, campanha da fraternidade foi inclusive lançada agora na quarta-feira da semana passada, quarta-feira de cinzas, né? Queria que o senhor falasse como religioso para nós, que talvez no dia a dia nos esquecemos de questões simples e que se cada um der uma pausazinha, nós podemos resgatar e de certa forma termos uma casa melhor, ou seja, um meio ambiente mais agradável e não como nós estamos almejando recebermos daqui a alguns anos, talvez não eu, mas os nossos futuros, né? Ter aí um meio ambiente todo devastado, todo arrebentado diante daquilo que a gente a cada dia acaba realizando inconscientemente ou talvez conscientemente. A campanha da fraternidade, Zé Antônio, ela tem sido um primor na igreja do Brasil pela força, pela sua densidade, pela atualidade com que a CNBB tem colocado para nós as grandes questões da vida da igreja e da vida da sociedade. A campanha da fraternidade, ela está intimamente relacionada com a quaresma, porque onde a fraternidade ela é ferida, ali é necessária uma atitude de melhoria daquele ferimento. Portanto, que caminha junto campanha da fraternidade e quaresma como um processo de conversão,
onde a ressurreição de Jesus vai se dando na medida que nós vamos também tomando atitudes diante de realidades feridas na nossa sociedade, na nossa igreja. E esse ano a igreja colocou para nós o tema dos biomas. Bio, vida, omas, conjunto. Conjuntos de vida. Bioma amazônico, a Caatinga no Nordeste, o Pantanal aí no Centro-Oeste brasileiro, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, que são importantes porque cada um desses biomas vai oferecer aquilo que a nossa pátria, nosso povo precisa. Quem podia imaginar alguns anos atrás, e hoje nós sabemos disso pela ciência, que a chuva que cai na nossa região vem da Amazônia. Toda esta água que desce sobre nós. Olha, a gente não tinha ciência disso. Não é? Alguns ainda não têm. E hoje, né, a água que cai aqui, ela veio da Amazônia. Então, se a gente devasta a Amazônia, um dia vamos ter problemas sérios aqui. E nós aqui no bioma cerrado, nós temos aqui o maior lençol freático, né? Aonde, pela condição do solo, a água penetra, e o aquífico Guarani é o grande lençol que produz água para toda esta região sul, sudeste, centro-oeste. E preocupa-nos a maneira como nós estamos interferindo nos diversos biomas. É muito comum, quase todo dia encontramos pela imprensa notícias da devastação da Amazônia, notícias de devastação do Pantanal, a interferência do homem. E também, talvez aqui nos falte notícias, qual é a interferência do homem no Cerrado, nesse aquífico Guarani. Eu vejo, nós temos aqui hoje uma comunidade que trabalha o agronegócio, que modificou a vida desta nossa região, a vida do nosso povo foi profundamente modificada. Mas preocupa-me quando eu vejo que toneladas e toneladas de veneno são necessários para manter determinados tipos de lavoura. Às vezes eu vejo até avião jogando veneno. Para onde vai isso? Será que o nosso lençol freático, as nossas minas, as nossas águas já não estão contaminadas? Será que, são perguntas, que esse índice alto de câncer na nossa região não está relacionado, de certa forma, com essa interferência no nosso meio ambiente? Perguntas. Hoje tem a questão do transgênico, o grão transgênico mutado, a transgenia, que ali há uma mutação do gene, mas ali naquele grão está inserido também veneno, para que quando a planta estiver ali dando fruto, a própria planta vai combater os seus inimigos, né? As largatas, etc. Já é uma mutação. Uma mutação. E quem vai comer isso? Por isso que determinados países da Europa, o Japão, na Ásia, não compra esse tipo de produto. Exige um produto 100% tratado de uma outra maneira. Então, alguns até perguntam, então não é possível mais determinados plantios? E é muito possível. E hoje nós temos técnicas alternativas para a manutenção. Mas a questão é o dinheiro. O que rende mais? O que rende mais rápido? E o que me dá mais capital? Então, o que vale não é a pessoa humana, o que vale é o capital, é o que gera dinheiro. E aí a gente vê, olha,
eu fico às vezes pensativo, poxa, tanta interferência no nosso cerrado, nesse bioma. Eu vejo gente que compra remédio e tem até que tem um lugar que estoca o vasilhame de tão venenoso que é. Para evitar o contágio. Para evitar o contágio. Depois nós tomamos isso, não é? Nós tomamos isso. Isso desce para as águas, não é? Nós temos um pequeno sítio aqui, próximo da Congonha. Agora, no final do ano, eu me dei conta de que lá não tem pássaro preto. E era uma coisa comum na nossa região. Por quê? Não é? Então, esta campanha, ela nos convoca a uma conversão. Mas alguém pode dizer assim, bom, eu não tenho terra, eu não sou da roça, então não tem nada a ver comigo. Tem. Aquele que mora na cidade, que não é proprietário rural, tem sim. Porque veja os índices, Antônio, como que eles são alarmantes. Uma pilha, essa pilhinha de rádio, que alguns estão usando agora para nos ouvir, essa pilha gastam 500 anos para ela ser decomposta, não é? O filtro do cigarro que você joga aí na rua. É muito comum as pessoas no carro, sim, na rodovia. Um chiclete, 5 anos para decompor, né? Uma garrafa PET, 200 anos. Né? Uma latinha aí de refrigerante, de alumínio, 100 anos. E é muito comum você estar na rua e ver uma pessoa que passa, joga uma latinha. E vai embora. Joga um quimbo aí de cigarro, joga uma garrafa PET e vai embora. Então, nós temos sim, todos nós, temos que nos perguntar qual é a nossa relação com o nosso meio ambiente. E o Papa Francisco chama o meio ambiente de casa comum. Ora, se eu mato a minha casa, se eu estou exterminando a minha casa, nós vamos morar onde? Onde nós vamos morar? Então essa campanha ela é muito pertinente. Nós temos aqui na nossa região a exploração de minério. A gente vê pouca coisa organizada para refletir sobre isso. Temos aqui essa produção de minério e há poucos dias um agrônomo daquela região da onde está explorando me dizia de uma vala de 70 metros que está sendo perfurada para tirar o minério. Então ele me perguntava, e as nascentes ali? Então, às vezes eu ouço aqui em Patrocínio dizer que esta mineração aqui é a galinha de ovos de ouro, mas ninguém diz das repercussões que acontecerão aqui. A nível social, hoje eu já soube que ali no Tijuco, os moradores já quase que todos saíram para alugar casas. Eu já sei de histórias de jovens grávidas, né, porque nesses movimentos, né, de canteiro de obra, tudo isso. Qual é a repercussão social? Qual é a repercussão ambiental? Não é? Então, é uma interferência muito forte. Eu vejo todo mundo cantando em prosa, em poesia, né? Dizendo as coisas mais belas. Deve ter coisas belas, mas tem que ter uma preocupação. Tem um outro lado da moeda. Tem um outro lado. E essa campanha, ela nos ajuda a pensar o outro lado da moeda. Que nós temos que nos dar conta disso. Porque quer queira, quer não, vamos vivê-lo. Porque, claro, se chegarmos lá. É o nosso lugar, é a nossa terra. E o seu filho vai estar aí. O seu neto. O que eu estou deixando, né, para os meus sobrinhos? Então, há uma preocupação, né? E esse tema dos biomas, ele é muito mordente. Tá certo. Frei, eu sei que o senhor tem, além da questão religiosa, o senhor tem também um lado social muito bacana, junto a algumas instituições aqui do município de Patrocínio. Por exemplo, a Casa de Apoio de Patrocínio. É um local que volta e meia, extra à função religiosa, o senhor está sempre frequentando para saber como as pessoas estão sendo tratadas, o que está acontecendo ali. Como é que está a situação hoje? Como o senhor está vendo? José Antônio,
a quaresma ela nos convida a uma proximidade com todas essas realidades, mas não só nesses 40 dias, mas como uma prática que deve ser próxima do cristão. Então, o estar junto a realidades aonde o humano às vezes está vivendo de uma maneira mais sofrida, é uma interpelação que o Evangelho nos faz. É Jesus que disse: eu estive com fome, estive nu, estive doente, me destes ou não me destes? E aqui em Patrocínio tem a casa de apoio. Essa casa de apoio acolhe familiares ou pessoas que vão fazer tratamento em Patrocínio, não tem onde ficar, ou familiares de quem está internado em alguns dos hospitais da cidade. Porque os hospitais exigem determinado acompanhamento dos familiares. E nem sempre eles têm onde ficar. São a maioria gente pobre, que fica na casa de apoio, que é sustentada por um grupo da nossa comunidade, da nossa sociedade. A Célia, para mim, hoje é o dia da Célia, é a grande mulher, uma mãe de família que trabalha ali e que é a mãe de todo esse povo que passa ali na casa de apoio. É ela que está lá de braços abertos. Ela que está lá dia e noite, ela mora lá. Ela deixou a sua casa, ela mora lá, ela cuida e trabalha e cuida dali. E ela me dizia: ontem foi um dia muito triste para mim. Mas por que, Célia? Por que ficou aqui hospedada 50 dias uma moça de Monte Carmelo que acompanhava a sua mãe na UTI? E ontem a senhora veio a óbito. Como eu fiquei triste, porque o sofrimento dessa filha com a mãe morta também tocou meu coração. Essa é a Célia. Ela se torna mãe, a irmã, a companheira de quem está na casa de apoio, que é na rua Otávio de Brito, já próximo à praça da Santa Casa. E ali hoje eu encontrei surpreendentemente um bazar. A Célia está fazendo um bazar de roupa usada para ajudar na manutenção da casa, que devido à reorganização da economia do município, foram cortados algumas verbas, ou convênios que seriam repassados ali. Então eles estão com dificuldades. E quem puder doar roupa para a casa do abrigo, então será a casa de apoio, né? A casa de apoio, ela acolhe com muita alegria, sobretudo roupa de homens que tem necessidade. E nesses dias, a necessidade de material de limpeza para manter a casa. Mas quem for doar, me lembro de uma frase do Papa Francisco, que perguntou a uma senhora: a senhora dá esmola? E ela olhou para o Papa: sim, Santo Padre, eu dou esmola. A senhora, quando dá esmola, a senhora olha nos olhos de quem a senhora dá esmola e pergunta o nome? Ela já ficou um pouco atrapalhada, porque certamente ela não fazia isso. E depois ele fez a terceira pergunta: a senhora, quando dá esmola, a senhora toca, a senhora dá a mão àquela pessoa que a senhora está dando esmola? E aí ela ficou mais atrapalhada. Aí ele concluía que o que nos falta é tocar na carne sofredora de Jesus. Então, não mande uma sacola ou uma caixa de material de limpeza para casa que acolhe tantas pessoas, essa casa tão bonita. Entre, visite, converse com a Célia, converse com algum dos que estão ali habitando a casa por esses dias, porque é um exercício de proximidade. E a Quaresma nos pede esse exercício de proximidade. Tá certo. Alfredo, lamentavelmente não tenho mais tempo. Quero agradecê-lo e quero que o senhor volte outra vez para que a gente possa falar de um trabalho que o senhor desenvolve também numa instituição muito importante para Patrocínio, que é a Casa do Idoso Recanto São Vicente de Paulo. Hoje eu lamentavelmente não tenho nem um segundo. Muito obrigado e uma feliz e abençoada semana para o senhor. Obrigado, um abraço para todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Convite não vai faltar. 12:30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde.